Fala rapaziada, saudações rubro-negras, aqui é o canal Flabílio, meu nome é Abílio Canuto. Vamos para mais uma análise pós-jogo. Flamengo empata com o Vasco no Maracanã 2-2. Vamos falar mais detalhadamente da partida após a vinheta. Então, roda a vinheta. Bom, rapaziada, vamos lá. O empate vexatório do Flamengo contra o Vasco no Maracanã. É um empate assim que eu realmente não tenho palavras para descrever o quão vexatório foi e que a culpa que de realmente quem foi a culpa, na minha opinião, foi o Leonardo Jardim. As mexidas que ele fez não deram certo. Mas antes de falar do jogo, eu vou falar um pouco dos jogadores. O Pedro fez um bom jogo, fez um golaço. O Flamengo começa o primeiro tempo fazendo 1-0 antes dos 10 minutos. Só que depois dos 10 minutos o Flamengo deixa o Vasco pressionar um pouco mais. O Vasco no jogo inteiro teve muito mais chances do que o Flamengo. Claro que o Flamengo também teve chances durante a partida e chances bem claras. Mas no primeiro tempo o Flamengo começa bem ali nos 15 primeiros minutos. E aí depois o time recua muito. O time deixa de jogar um pouco. Deixa de ter a bola, que era o que o Leonardo Jardim queria ter. O Leonardo Jardim queria ter a bola. Mas ali no meio não tinha muita criação. Ele colocou o Jorginho, o Everton Araújo e o Luiz Araújo ali na meia. Não tinha muita criação para não tinha alguém que pensasse nesse time. Então o meio-campo do o Flamengo tava sem a cabeça, tava sem alguém que pensa no jogo, que dá passe, que quase ninguém vê, como o Paquetá e o Arrascaeta fazem, né? E talvez o Carrascal poderia ter ajudado um pouco mais que o Luiz Araújo nessa função, apesar de que o Carrascal também não anda jogando muito bem, mas o Flamengo deixou a desejar um pouco nesse meio de criação. E o Flamengo deixou o Vasco pressionar um pouco mais no primeiro tempo. Flamengo no segundo tempo é, cria muitas jogadas boas de chances de gols. Tem um pênalti marcado em cima do Pedro, que realmente foi pênalti. Jorginho vai lá, bate, faz o gol 2-0. Só que depois do gol do Jorginho 2-0, o time recua muito, o time recua demais. O time literalmente para de jogar. Parece que é preguiça. Parece que é literalmente soberba. O Leonardo Jardim tira os principais jogadores para colocar outros jogadores para segurar o resultado, como se o jogo já tivesse ganho. Isso se chama soberba. O Flamengo tem uma soberba que eu não consigo explicar o que é isso. O Flamengo achava que o jogo estava ganho. O Flamengo não respeitou o Vasco. O Flamengo não respeitou o clássico. E aí o Vasco acreditou até o final, respeitou o adversário, respeitou o Flamengo e o Vasco diminui com um lance de bola parada do escanteio, um gol do Robert Renan, que muitos falaram que foi falha do Ross, que poderia ter saído. Eu achei que foi falha do Léo Ortiz na marcação, mas de qualquer jeito, tomou um gol de bobeira de marcação. E literalmente no último lance do jogo, o Flamengo toma um empate com um gol de Hugo Moura. Gol assim que ali foi um balde de água fria totalmente. E é isso, cara. Flamengo simplesmente deixou de jogar, preguiça, muita soberba. Parece que os jogadores já acharam que o jogo tava ganho, mas parece que eles não entendem que tem 90 minutos, fora os acréscimos, e antes dos 90 minutos tem muito jogo pela frente, o jogo só acaba quando termina, e foi isso que o Vasco fez, foi isso que o Renato Gaúcho fez. Que o Renato Gaúcho acreditou até o final e tomou um empate que um jogo que tava que realmente estava ganho o jogo. Era literalmente o Flamengo não ter essa soberba, não ter preguiça de jogar, porque até os 84 minutos tava 2-0. E aí o Flamengo toma um gol que diminui o jogo e no último lance do jogo o Vasco empata. Assim, vexatório, vexame, não tenho o que dizer.
Eu tava vendo a coletiva de imprensa do Leonardo Jardim e ele realmente assume o erro dele, pelo menos isso. Pelo menos ele assume que ele foi o culpado. As mexidas que ele fez de tirar os principais jogadores é, foram muito ruins. Ele colocou o Wallace no lugar do Pedro, que tudo que o Wallace fazia dava errado. Então, assim, eu acho que as mexidas que ele fez não deram nada certo. Eu acho que o jogo. é, o Flamengo conseguiu jogar uns 35 minutos nesse jogo de hoje, mas o resto, o Vasco praticamente dominou o jogo e fez o que eu tava dando a letra desde o começo. Eu tava vendo o jogo e eu sempre e o Vasco sempre pressionando e o Flamengo chamando o Vasco pro campo, chamando o Vasco para pressionar e deu no que deu. Um balde de água fria. Os palmeirenses aí devem estar muito felizes com o Vasco, né? E, cara, mais uma. Foi. Pra mim, isso foi de uma derrota. Pra mim, foi derrota. Da forma como foi, ganhando de 2-0 e tomar um empate no último lance, pra mim, é derrota. Por um momento, o Flamengo tava a 4 pontos do Palmeiras com um jogo a menos, agora tá a 6 pontos com um jogo a menos, tá? Resultado horrível pro Flamengo e um bom resultado pro Vasco. O que é derrota pro Flamengo hoje foi vitória pro o Vasco. Não tenho nem o que dizer, cara. Realmente ver o que o Leonardo Jardim vai fazer, que essa semana tem Libertadores, fora de casa contra o Independente Medellín. E é isso. Rapaziada, essa foi a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. E comenta e dá o like, se inscreve no canal. Saudações, bonecas, tamo junto, é nóis.